Be strong. Vamos começar então com a sua apresentação, Monique, você dizendo onde você trabalha, onde você usou o Transforme, o que que você faz por aí. Meu nome é Monique, eu sou professora de inglês. Eu completei 12 anos esse ano de sala de aula e eu trabalho na Aquibel há 5 anos e meio. E foi onde eu trabalhei com o material do Transforme. Esse Aquibel fica onde? O que que é o Aquibel? Aquibel é a Associação Cultural Brasil e Estados Unidos. É um curso livre de idioma de língua inglesa, o mais tradicional aqui de Salvador. Ele completou esse ano 79 anos. Super tradicional e super bem conceituado, né, Monique, em Sim, Salvador? sim. Ok. Monique, então, vamos começar perguntando para você quais são as suas impressões do material, impressões gerais, coisas que te chamaram a atenção nesse material, desde o início que você começou a usar. Você já terminou o livro 1? Você está em que momento do livro? Terminamos o livro 1 e começamos uma experiência com o segundo grupo, trabalhando com o livro 1, e a primeira turma começou a trabalhar com o livro 2. O livro 1, a gente teve um grupo de 11 meninas, com idades entre 15 e 20 anos. Todas elas precisavam estar ou no ensino médio ou matriculadas na universidade. E aí, a ideia inicial era a gente trabalhar com alunas de colégios públicos. O que acabou acontecendo foi que a gente fez um grupo misto nesse sentido. A gente tinha alunos oriundos de colégios públicos e alunos oriundos de colégios particulares, o que eu achei que enriqueceu bastante a experiência das meninas. Em português ou em inglês as aulas, Monique? Em inglês. Em inglês. Vocês usaram a versão em inglês do livro, né? Usamos a versão em inglês do livro. E quais são as suas impressões assim, iniciais? Assim, o que vem à sua cabeça dessa experiência, aí, desde o início até o final? Quais são as suas impressões? Eu tive uma experiência muito bonita com o Transforme, tanto como a forma como o material é organizado, quanto com o grupo. Eu vou falar do grupo em alguns instantes, mas falando especificamente do material. Eu acho que a primeira coisa que me chamou a atenção em relação ao material, e é sempre o que me vem à cabeça quando eu penso no material, é que ele é muito centrado no aluno. E eu acho isso importantíssimo. A gente fala muito que as aulas precisam ser centradas no aluno, mas nem sempre os materiais são pensados assim. E eu acho que o material do Transforme, esse é um dos grandes diferenciais desse material. É que ele é centrado no aluno e muito do que acontece da aula vem do aluno. E isso talvez possa causar alguma ansiedade em alguns professores que talvez não estejam muito acostumados com essa ideia de esperar o que vem do aluno para a gente entender como é que as coisas vão funcionar naquela aula, mas eu acho que é de uma experiência riquíssima. A gente preparar o que precisa ser preparado, mas as coisas que acontecem em aula e as reflexões e questionamentos que acontecem na aula vêm muito dos alunos. E eu acho que isso não só enriquece a aula, como deixa os alunos muito interessados. Meu grupo, por exemplo, que foi esse grupo das meninas, elas falavam do material o tempo todo, que é uma coisa que raramente acontece. A gente não vê aluno falando muito do material, a não ser, teacher, esse livro é chato. Mas elas falavam muito do material, que elas gostavam do material, que o material era diferente, que elas nunca tinham trabalhado com um livro parecido com aquele. A questão do journal, o journal é um sucesso. Explica para quem não conhece o journal, o que é o journal, Monique? Cada aluno recebe, junto com o livro, um diário, né? Um caderno de anotações que eles podem, e é um material pessoal de cada aluno, eles vão preencher aquele diário, aquele journal, da forma como eles sentirem e quiserem, né? É de fato muito personalizado e é trabalhado de uma forma que aquele material seja íntimo do aluno, então ele compartilha se ele quiser, se ele se sentir à vontade para compartilhar, mas eu acho que ele tem uma influência fundamental
nas reflexões que são colocadas no livro, principalmente no primeiro livro, que é sobre criatividade. Uhum. E, né, e nessa minha turma a gente sempre discutia isso, se criatividade é um dom, criatividade é uma coisa que a gente nasce com criatividade, a gente desenvolve criatividade. E não é exatamente assim. E eu acho que tem uma aula específica do primeiro livro que é sobre diários, né? Sobre journals de uma forma geral. E o livro menciona Frida Kahlo, por exemplo, como um dos exemplos. E as Ela meninas pintava no diário, né? sim, no diário. Elas ficaram muito impressionadas e todas elas se apegaram imensamente ao journal. Todas elas escreviam todo dia, ou se não todo dia, 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. No início, algumas delas ficaram um pouco ansiosas. Esse grupo tinha um perfil perfeccionista. Elas gostavam de fazer tudo muito bem feito e tinha que estar, não podia ter defeito nenhum. E isso também foi um processo de, gente, o journal exatamente, é o processo, é o pensamento, é a criatividade. A gente vai desenvolvendo a criatividade. O que você colocar no journal não vai ser o produto acabado. São E o ideias. livro trabalha essa tolerância ao erro também, né? Exatamente. São ideias, coisas que surgem, o que você está sentindo no momento, que influencia a nossa criatividade. E esse processo foi muito bonito. Eu conversei com a UNA recentemente, durante esse período de pandemia. Ela participou da primeira turma, mas não conseguiu participar da segunda por questões de horário. E ela me falou que ela continua escrevendo no journal. Olha que legal. Tudo que, em relação ao Absorver o colégio, aos hábito, né? projetos dela, ela continua usando o mesmo e continua escrevendo. E foram coisas muito bonitas, assim. Depois, eu não pedia para compartilhar, mas elas compartilhavam, me mostravam coisas, ou mostravam para as colegas. Eu acho que é um dos aspectos do material que o diferencia e que, de fato, comprova o que eu falei inicialmente, de ser centrado no aluno. Você ter um material que o aluno não precise, que não vai ser avaliado, que ele não precisa nem ser compartilhado com o professor se ele não quiser, mas que faz parte do processo de aprendizado do aluno, eu acho importantíssimo. Importantíssimo. Legal. Desenvolve criatividade, desenvolve autonomia, né? O aluno vai entender como é esse processo dele, quantas vezes ele quer escrever, se ele só quer escrever uma vez na semana, quais são as ideias que aparecem, que surgem depois das reflexões que ele faz em sala junto com o grupo. Então, eu gosto muito do material, particularmente. Foi uma surpresa muito feliz. Que bom, Monique. Deixa eu te perguntar, quais foram os desafios que você teve com os alunos, com pais de alunos, com a escola? Quais foram os desafios, de uma forma geral, que você teve? Como você lidou com eles, né? Como você os superou? E fala um pouquinho para mim sobre isso. Eu não tive desafios com a escola porque foi um projeto que foi abraçado pela escola de uma forma muito integral. Eu acho que o maior desafio foi conciliar o ensino de língua inglesa com o material, né? Porque para a gente que, no nosso caso, que somos uma escola de curso livre, de idioma, a gente precisava pensar nesse aspecto, né? Como é que a gente vai trabalhar o idioma com um livro que não é centrado no Não é ensino de língua feito para inglesa? isso, não Ele é não feito é para feito ensino. para isso. Como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai trabalhar isso? E eu acho que, no final, até para as meninas, para elas não ficarem ansiosas nesse sentido de mas a gente não vai trabalhar o idioma, apesar da gente dizer a elas que o material, qual era o propósito do curso, o propósito primeiro não era esse, mas estudar na Aquibeu, fazer parte de um projeto da Aquibeu, automaticamente pressupõe que a gente vai trabalhar a língua inglesa de alguma forma. E aí a gente foi... Ele promove a fluência, né? Mas ele não é um trabalho estruturado de language, né? Exatamente. E aí o desafio era explicar essa diferença para as meninas e mostrar a elas periodicamente
que elas estavam praticando o idioma e estavam melhorando imensamente. A diferença da fluência do grupo de uma forma geral no início do curso ao final do curso é absurda, porque elas passavam muito tempo produzindo de forma autônoma com o idioma, né? E falando delas mesmas. Né? E falando delas mesmas. Eu trabalhava muito vocabulário com elas, porque a turma tinha, apesar da gente ter feito um teste de nivelamento, e a nossa linha de corte era A2, né, Low Intermediate, para cima, mas o grupo ele ficou heterogêneo nesse sentido, como todos os grupos são, no final das contas. Mesmo se começar todo mundo junto, em 2 meses já está cada um num lugar de novo. A gente já tem cada um num lugar diferente, né? Isso. Então, eu trabalhava muito vocabulário com elas antes da gente começar as discussões. E, na verdade, a grande questão em relação a esse desafio foi como o grupo trabalhava junto. As meninas tinham um perfil colaborativo muito grande. Então, as meninas que sabiam mais estavam sempre ajudando as meninas que tinham mais dificuldade com o idioma. Olha que perguntas legal. relativas a vocabulário, por exemplo, quando eu respondia era uma coisa rara. Quando uma perguntava, a outra dava um exemplo. E elas não traduziam, elas explicavam o significado da palavra. E se a colega não entendesse, aí outra dizia um exemplo. E eu deixava. Acabou virando uma coisa colaborativa, né? Exatamente. Eu já tenho esse perfil de me afastar um pouco e deixar com que eles, para ver como é que eles vão se entender. E aí, que é difícil para a gente, professor, fazer isso. Que é difícil. Ver como é que eles vão se entender, como é que eles vão resolver aquela questão. Se eu perceber que, de fato, eles não conseguiram resolver, ou tem alguma coisa ali no entendimento daquela palavra que alguém não entende, que alguém não conseguiu pegar, eu entro e eu faço essa interferência, explico, mas a gente trabalhava muito vocabulário nesse sentido. Esse foi o maior desafio, conciliar o ensino de língua inglesa com material. Mas em relação à escola, aos pais e às meninas, foi um trabalho muito tranquilo. Foi natural, né? Elas foi muito natural. O adotaram. processo foi muito natural. Legal. Você falou aí sobre o trabalho com professores de língua, com língua, né? Com material. Ele não é realmente feito para trabalhar language. Claro que como as aulas são em inglês, você acaba melhorando a fluência desse aluno, né? E esse livro, o livro 1, é muito sobre falar de si mesmo, procurar sua criatividade. Isso acaba ajudando os alunos a falarem dele. Mas tem umas coisas no livro que é experience before explanation, né? A experiência antes da explicação. Que a gente, professor de inglês, não está muito acostumado com isso, né? Porque a gente, na aula de língua, a gente vai construindo para chegar no momento da produção do aluno, né? Acho que a maioria das disciplinas são assim, mas em inglês a gente tem essa coisa de building up, né? Os andaimes lá do nosso amigo Vygotsky, né? E a gente não está muito acostumado com esse negócio de experiência antes da explicação muito direito, né? E como é que foi trabalhar isso na sua cabeça com eles de, olha, vocês têm X minutos para fazer essa atividade, produzam o máximo possível dentro desse tempo e é isso. E como é que foi isso, né? Porque eles ficam querendo saber, né? Mas o que é para fazer aqui? Eles ficam querendo saber qual a sua expectativa também. Como é que foi trabalhar essas coisas que são um pouco antagônicas com a nossa posição de professor de língua, né? Isso, na verdade, virou até uma piada da turma. Que a frase que eu mais dizia no curso era whatever you want. Porque era a pergunta que elas mais faziam. Mas, Monique, como é que é para fazer? E eu dizia, gente, como é que você acha que quer fazer? Pense um pouquinho e faça. Ah, mas não vai dar tempo. Vai fazer o que dá tempo. E tá tudo certo. É só isso. A gente só quer ver o quanto você vai produzir dentro desse espaço de tempo. Como é que você está produzindo, o que é exatamente que você está produzindo, a gente vai ver depois e a gente vai falar sobre isso. Isso faz parte do processo. Então, elas levaram algumas aulas até, porque
E elas tinham essa ansiedade de tudo tem que ser muito bem feito e sem nenhum, não pode ter nenhum defeito, tem que estar tudo certo. Elas têm esse perfil. Uhum. Mas depois, eu acho que depois de um mês de aula, elas estavam mais tranquilas. E aí, até elas respondiam, quando alguém perguntava, mas Monique, como é que é para fazer? Uma delas dizia, gente, whatever you want. Vocês já sabem que Monique vai dizer isso. Já sabe que ela vai dizer isso, né? Por que está fazendo essa pergunta? Né? Whatever. Como é que foi, Monique, você não poder dar muita instrução? Que a gente, na área de language, a gente dá muita instrução, né? Antes de botar o aluno para fazer alguma coisa. Isso. Como é que foi isso para você? Eu acho, eu vou ser bem honesta, eu acho que eu já tinha um perfil afinado com o material. Uhum. Porque essa ansiedade, ela durou 4 aulas, eu acho. E aí eu relaxei. Porque eu acho. Por que eu estou dizendo que eu acho que eu tenho esse perfil afinado com o material já? O Transform é um material muito que ele deixa o professor. Ele não deixa o professor desamparado, mas ele deixa o professor livre. Uhum. Tanto o professor quanto o aluno. Né? Apesar de você ter um material e você vai seguir aquele material, você não se sente preso ao livro como às vezes a gente se sente com alguns livros que são usados em sala de aula. Uhum. E isso é uma coisa isso é um desafio para mim enquanto professora. Estar presa a um material e não poder sair daquilo. O Transform Me, ele me possibilitou exatamente isso, que para mim a ansiedade para mim é o contrário. É ter que ficar ali dizendo como é que tem que ser feito, o que é que tem, mas o que é exatamente, tem que fazer exatamente aquilo, senão eu geralmente eu tenho esse perfil de eu dou as diretrizes e aí eu gosto de ver o processo primeiro, né? Claro que dependendo Deixar do de mais grupo, autônomos, né? isso, claro que dependendo do grupo, dependendo da faixa etária, do próprio perfil da turma, você precisa ficar, não apenas da turma, mas também do aluno individualmente, você precisa ficar um pouco mais de perto, monitorando e dando diretriz, às vezes até, né, orientando e dando as diretrizes, mas de uma forma geral, eu gosto de trabalhar autonomia com os alunos. Então, eu gosto de trabalho de grupo, porque eu acho que além da própria experiência de trabalho com o grupo e de colaboração, trabalho de grupo também trabalha e gera autonomia, né, entre os alunos. Eu gosto dessa coisa de dar as diretrizes e observar o processo. E depois a gente partir para uma discussão pelo que eu observei do processo e uma discussão do que eles observaram em relação ao processo. Então, para mim, apesar de existir um pouco dessa ansiedade no início, até porque era um projeto novo, era um projeto piloto, então automaticamente a gente já fica nessa ansiedade, né? Como é que isso vai ser trabalhado? Como é que eu vou fazer? Mas depois que eu entendi que o material me dava a possibilidade do que justamente era o meu desafio com outros materiais, eu me acalmei. E aí a ansiedade diminuiu quase que totalmente. E elas provavelmente responderam a você, né? Você as deixou autônomas e elas caminharam sozinhas, né? Isso também deve ter ajudado a baixar a sua ansiedade, né? Ao longo do livro, os alunos precisam produzir projetos, né? Eles produzem coisas a partir de outras coisas e, no final, eles têm um grande projeto, onde eles têm uma ideia que eles produzem. Como é que foram essas ideias finais? Como é que foi esse processo para chegar até as ideias finais? E se você puder dar um exemplo para a gente. As meninas produziram coisas belíssimas ao longo do curso inteiro, né? Então, no último dia de aula, a gente tinha um mural só para elas. Eu reservei uma parede da minha sala. Era as produções delas belíssimas ao longo do semestre inteiro. O projeto final, eu não posso dizer que eu fiquei surpresa, porque eu já estava esperando que elas fossem fazer alguma coisa muito interessante. Mas foi muito
Eu me senti muito emocionada nas aulas, nas apresentações dos trabalhos. Nós tivemos uma variedade imensa de produtos que elas fizeram. Então, uma delas resolveu que o projeto dela era uma conta no Instagram, para que a marca dela, esse era o produto através do qual ela ia apresentar a marca dela. Eu tive uma aluna que produzia um jornal, falando, na verdade era a biografia dela, mas em forma de jornal. Legal. Então, as fotos do registro dela de nascimento, as coisas importantes que aconteceram na vida dela. Uma delas, o produto final foi uma pintura, porque ela é artista plástica, então esse era o material que ela se sentia mais à vontade. Uhum. Tivemos alguns vídeos, mas assim, uma variedade absurda de mídias e temas, né? De mídias e temas. Foi legal. O que elas focaram, o que cada uma focou para a sua própria marca foi muito interessante. Muito interessante e, de fato, não só eu, na verdade, elas se emocionaram com os trabalhos das colegas. Foi o que eu achei mais bonito. E aí, de novo, eu volto ao perfil dessa turma que parecia que trabalhavam juntas há anos e se conheceram no Transform. Legal, então, legal. Foi uma conexão muito, muito bonita, assim, de ver. Mas, assim, se você pudesse escolher uma atividade que mais te chamou a atenção, que você fez, fala assim, que o resultado, assim, te chamou a atenção, te tocou, qual seria? Seria esse projeto final? Seria alguma atividade do livro? Se você que você consegue escolher uma atividade, mas uma ou outras? Eu consigo pensar, essa atividade final, eu acho essa atividade final maravilhosa. Porque o processo que os alunos passam para chegar nesse produto final, eu acho... Que é uma marca, né? Eles têm que fazer. Que é uma marca. Eles precisam criar uma marca própria. Mas tem uma atividade que nós fizemos que é sobre a mudança de perspectiva. Né? E você trabalhar, você tentar enxergar as coisas pela perspectiva do outro. E aí, um tema que eu acho importantíssimo para ser trabalhado em sala de aula. Necessário. Absurdamente necessário. E nós fizemos uma dinâmica, elas tinham situações e elas precisavam dramatizar aquela situação. Né? Então, foi um trabalho de roleplay. E não necessariamente elas não representavam necessariamente o que elas acreditavam de verdade. Mas a situação que eu dava... E a reação delas, fazendo essa representação e dizendo, não necessariamente palavras que elas diriam na vida real, as reflexões que vieram disso foram belíssimas. Esse trabalho, eu consegui ver muito claramente durante a aula, elas refletindo sobre isso, sobre estar em outro espaço. Não só em relação, não só racionalmente, mas elas elas diziam isso. Eu estou me sentindo até algumas tristes com algumas situações. Eu estou lembrando de uma situação que aconteceu na escola quando eu tinha... E eu achei que fulana tinha sido injusta comigo, mas agora, pensando no lado dela, foi muito bonito. E eu acho esse tipo de atividade importantíssima. Importantíssima. Porque, além de trabalhar a empatia e essa capacidade de se colocar no lugar do outro e de tentar enxergar as coisas pela perspectiva do outro, trabalha também com essa tolerância à ambiguidade, né? Porque você não sabe o que vem, porque elas não sabiam que a outra pessoa ia responder. Isso foi uma coisa que eu coloquei na atividade. Elas tinham que reagir à outra pessoa que estavam com elas nas dramatizações. E trabalha também essa intimidade com o grupo. E, de novo, porque elas estavam na frente do grupo fazendo um roleplay. Então, e o grupo precisava dizer, depois, quem estava de fora, quem estava assistindo, também precisava
fazer observações sobre o que viu. E essa discussão final e essa reflexão delas de não, mas eu passei por uma situação parecida, mas eu estava do outro lado. E eu achei que isso é impagável. Assim. E a gente fala tanto de ensinar o que esses meninos e meninas vão utilizar na vida. Habilidades socioemocionais, né? Exatamente. Nossa, bem legal. Monique, super obrigado, não tem nem como te agradecer pelo teu tempo e pelo teu testemunho. Foi muito bom ouvir você, tua experiência. Muito obrigado. E olha, a gente está à disposição, o que você precisar de apoio quando voltar às aulas aí do segundo livro e de material, você pode procurar a gente. Tá bom? Tá bom, muito obrigada. Obrigado, prazer, viu? Boa tarde para você. Foi um prazer falar com você. Boa tarde, Fábio. Tchau, tchau. Be strong. Be strong.